Oi, oi, gente sexy! Hoje é live conjunta, finalmente! Depois desse tempão lá com uma internet que não colaborava muito, então eu fiz todas sozinha, fora aquela espontânea que eu fiz com a Taane. Bem-vindo, povo que tá chegando. Esperando o Márcio pra chamar ele pro bate-papo de hoje, que vai ser, na verdade, uma sequência de 3 episódios, cada um aspecto diferente, e aspectos diferentes que eu já trabalhei alguns em outras lives, também com as lives da Nath, e aí agora a gente vai trabalhar outros aspectos. Vamos ver se... Aí, chegou. Deixa eu chamar aqui. Oi! Olá! Oi. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Gente, eu nem sabia se hoje ia rolar mesmo. Ontem eu tive um exame médico, aí achei que pudesse estar ou grog de remédio, de analgésico, hoje sonolenta, mas não precisei, então vai rolar. Já está rolando. Já está rolando. Porque essa live já estava para acontecer há muito tempo. E aí, com a internet que eu tava lá em Curitiba, não tinha condição. Eu achei, falei, não, essa live tem que ter muita qualidade, é um assunto importante. Então, esperei voltar aqui para São Paulo para ter uma internet que nos ajude. Muito bem. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? A imagem parece que está um pouco escura ou é impressão minha? Como é que tá aí para você a imagem? Um pouquinho, é porque tá pegando, acho que por conta da luz em cima. Aí fica muita iluminação em cima e não tanta em você. Tá, agora ficou menos ruim? Ficou. Tá ótimo. Tá, acho que. Tá. Quanto à imagem, pela posição aqui da minha mesa, acho que ficará por isso, mas o áudio, que acho que é o mais importante, se ele já estiver rolando, Sim, sim, já é ponto positivo, né? sim. Gente, primeiro eu vou pedir pro Márcio se apresentar, aí eu vou me apresentar, porque assim o povo vai chegando, né? As notificações vão chegando, e aí eu vou dar uns recadinhos iniciais e a gente manda ver no assunto de hoje. Então, Márcio, por favor, se apresente. Muito bem, vamos lá. Bom, meu nome é Márcio, eu tenho 33 anos, atualmente eu moro aqui em Londrina, Paraná, porém sou natural de Araçatuba, interior de São Paulo. Minha formação é em psicologia, fiquei só nela por enquanto. Eu sou psicólogo clínico, estou trabalhando, né, da forma como é possível nessa loucura toda, atendendo online. E atualmente eu também estou fazendo uma pós em terapia sexual, né, que na verdade foi onde nós nos conhecemos, né, no primeiro ano, que é das 2 pós em comum. Mas eu já venho há algum tempo pensando, pesquisando, trabalhando, me inserindo nos temas de sexualidade, né? Então, quando eu vim aqui para Londrina, eu fiz um curso em educação sexual. Então, apesar de eu estar fazendo hoje na terapia sexual, eu já tenho um estudo e, digamos, uma carreira, né, um percurso na área da educação sexual. Então, eu trabalhei por uns 4 anos em atividades de educação sexual em escolas estaduais, com foco em questão de prevenção às ISTs e também saúde sexual e reprodutiva, a partir de uma ONG, que eu ainda faço parte, que trabalha com questões de HIV e AIDS. Então, também, hoje eu estou um pouco mais distante, porém eu já trilhei e eu sei muito a importância que é trabalhar a questão da educação para a sexualidade, acho que é um termo que hoje vem se usando em vez de educação sexual,
e trabalhar as questões de STs, HIV e AIDS, né? Na questão da não monogamia, minha experiência é, além de vivência pessoal, tanto em relacionamento monogâmico e não monogâmico, e eu também já trabalhei como anfitrião em um clube de swing aqui em Londrina por um ano. Então, assim, já fiquei um pouco mais imerso, estudei, tenho um pouco mais de contato dessa cultura do swing, que é um tipo específico de não monogamia, que eu, apesar das ressalvas que eu tenho quanto ao swing, da forma como ele é, da forma como ele está, mas eu gosto muito porque ele pega o sexo como um dos pontos centrais, e é um assunto que eu gosto. Sexo, práticas sexuais, então eu percebo que dentro dos tipos de não monogamia, o swing, pelo que eu percebo, né, é um dos que toma, assim, declaradamente o sexo como uma atividade, né, com foco para experienciar e para curtir. Nos outros eu não vejo, nos outros eu vejo assim a possibilidade de ter o sexo, mas no swing é um foco em si, que é uma coisa que eu gosto bastante, tá? Então acho que, a grosso modo, essa é a minha apresentação. Tem alguma coisa que eu não falei que você ou alguém Claro que quer saber? tem. A sua tatuagem. Minha tatuagem, depois bom, quem entrar no meu Instagram vai ver esse desenho do começo ao fim, né? Aqui ele tá num estilo de bracelete, mas não sei se alguém vai querer tentar adivinhar mais aqui, mas acho que pode ser assunto para outra live, para outro momento. Né? Mas fiz, tá aí. Nós ainda eu te mostrei pessoalmente, ainda não, né? Mostrou. Já? Então tá bom. Já mostrou pra Então quem mim, fala eu já mostrei pro Lucas. Gente, essa isso. Então quem tatuagem tiver é o tipo da coisa que a curioso, gente tem que sair mostrando. então quem tiver curioso entra lá no meu Insta e vai estar lá ela inteira. Se as pessoas vão entender, eu não sei, mas é já um outro exercício de entender o que tem nela. Tem a ver com isso que ele falou da apresentação, gente. Uns pedacinhos aí. Bom, então eu sou Larissa, eu sou sexóloga. A minha primeira formação foi em educação física, eu trabalhei principalmente com pilates, também trabalhei com dança. Então, essa questão de papel de gênero, de sedução, de limite, de corporeidade, sempre foram, né, questões bem presentes. No pilates se fala bastante do assoalho pélvico, então, quando eu comecei a ler né, ir atrás de informação a respeito de pompoarismo e saúde íntima, tem várias correlações. Então, eu já estava mais familiarizada com esses termos, né? E já tinha uma certa consciência corporal disso também. Quando eu morei na Austrália, eu trabalhei também com algumas terapias complementares. E, dentre delas, eu também trabalhei com óleos essenciais. E a aula que eu mais gostei de dar, no fim das contas, era sobre relacionamentos, era sobre os óleos afrodisíacos e como eles podiam ajudar na comunicação e no bom humor das pessoas para, né, conversarem melhor. E também essa questão do contato mesmo, usando também para massagem. Enfim, dava para colocar alguns na comida, né, infusionar nos alimentos. Então, podia trazer esse tom afrodisíaco para brincadeira também. E toda essa coisa de mexer com sentidos, né? Tanto o aroma, quanto o toque, quanto o sabor, eram coisas que eu gostava muito. E aí, quando eu voltei da Austrália, eu me separei. Então, antes de casar, eu já tive namoros tanto monogâmicos quanto relacionamentos não monogâmicos. E quando eu voltei, separei, resolvi continuar não monogâmica, apesar de que faz bastante tempo que eu ajo como se fosse monogâmica, mas a possibilidade de ter outras experiências é possível, mas não tá rolando já faz um bom tempo, principalmente do meu lado, né? O Lucas e eu já fizemos 2 lives aqui falando do nosso relacionamento. Quem sabe outro dia a gente vem e fala mais de outros aspectos, se o pessoal tiver mais perguntas.
E eu acabei me especializando nessa área de não monogamia ética consensual e fetiches, porque são paixões minhas, fazem parte da minha personalidade. Eu aprendo muito com a comunidade e o que eu amo das duas comunidades é que muito do que é bem claro para elas são ensinamentos que servem para qualquer relacionamento, inclusive heteronormativo, na monogamia, tudo bem na caixinha, né? Bem no padrão, né? Aceito pela nossa sociedade. A gente aprende muita coisa que a gente pode transportar e melhorar muito esses relacionamentos que muitas vezes tem... O problema em si nem sempre é só a monogamia, né? A gente não está aqui para destruir a monogamia em si e falar que monogâmico tá errado e não sei o quê. O lance é que a gente traz muitas toxicidades, digamos assim, do patriarcado junto com esse combo. Não é só repetir essa monogamia. E outra coisa também que eu não gosto é quando as pessoas simplesmente vão alienadas e repetem padrões sem realmente terem escolhas conscientes. Então, isso é muito problemático. Isso pode trazer muito sofrimento, principalmente a longo prazo, porque as pessoas não se entendem, não conseguem entender que estão abafando muitos aspectos, muitos lados delas, né? E também acaba respingando nesse relacionamento, a outra pessoa também acaba criando ressentimentos que muitas vezes não entende o porquê da onde esses sentimentos ruins e conflitantes estão acontecendo e acaba, né, deixando esse relacionamento muito mais complicado do que ele precisaria, né? O ser humano gosta de complicar o que pode ser fácil. E o ser humano já não é, né? Já é um ser complexo. Então, e aí quando a gente gosta de complicar e quando a gente faz as coisas sem consciência, aí vira um bololô só. Então, o meu trabalho é justamente trazer clareza para essas questões, trazer luz para essas questões, porque independente se o relacionamento é monogâmico ou não, que as pessoas realmente façam essas escolhas porque elas querem realmente aquilo, e não porque elas sentem essa pressão social ou familiar, ou porque elas simplesmente acharam que a vida tinha que ser assim e pronto, acabou. Então, por isso que eu queria muito fazer essas lives com o Márcio, que está aqui conosco hoje. E a gente foi conversando um tempão e chegou à conclusão que a gente ia fazer 3 lives com temas diferentes, porque a gente não vai dar conta numa conversa de 1 horinha de tudo que a gente quer falar a respeito. E o que eu gostei muito que o Márcio trouxe é a questão de... Eu já falei em outras lives, inclusive com a Nath, sobre questões mais individuais e do relacionamento em si, e mais dos sentimentos, e a gente vai passar disso, né? Por isso que o Márcio veio com esse título que eu achei muito legal, que é Monogamia e Não Monogamia, conceitos e implicações para além do prazer. Então, essa parte de, é gostoso fazer sexo com mais de uma pessoa, é assunto para outros momentos. Aqui a gente vai mais para a questão até social, né? Essa questão mais de comunidade, como que isso funciona. Então, hoje eu tô um pouquinho... eu peço até desculpas, como eu falei que eu tive um procedimento médico ontem, talvez o meu raciocínio não esteja tão normal, tão ágil. Então, eu vou passar a bola hoje, provavelmente, bem mais para você, Márcio. E aí, nas próximas vezes, eu já vou estar melhorzinha, eu vou conseguir conversar melhor. Eu vou pedir para você, então, puxar aí o assunto e a gente vai conversando. Tá, só adiantando, você citou 1 hora, uma questão de relacionamento ético, e eu lembrei que eu tenho aqui alguns livros, alguns dos quais eu vou me basear e alguns dos quais eu vou simplesmente citar e sugerir, né? E a palavra da questão ética me lembrou desse aqui, não sei se você tem, se você conhece. Ética. Não sei se dá para ver muito bem aí. Esse eu não tenho, não. Não. Essa aqui chama Ética do Amor Livre, Guia Prático para Poliamor, Relacionamentos Abertos e Outras Liberdades Afetivas. São 2 autoras americanas, uma delas acho que até terapeuta, especialista em relacionamentos alternativos, acho assim que eles também usam um termo
para englobar as formas de não monogamia. E o que eu gosto muito dele é que ele tem um conceito da palavra, um conceito bom da palavra promiscuidade. Né, que eles falam assim, promíscuo é a pessoa que celebra a sexualidade e o amor erótico de mente e coração abertos. Uhum. Né? Para além disso, que eu acho super bacana, esse conceito positivo de promiscuidade, que é um conceito vago, a gente usa da forma que quiser para falar mal da outra coisa, que é o que nós não fazemos. Então, tudo que o outro faz que não condiz com a minha moral, eu falo que é promíscuo e não se sabe muito bem o que é isso, né? Então, esse eu vou citar para vocês, tá? Essa questão, Eu falei da... já que você Oi. falou dessa palavra, né? Tem muito dos xingamentos, digamos assim, palavras pejorativas, que eu acho muito legal os movimentos hoje em dia se apropriarem dessas palavras e... Ai, como que fala? Quando você ressignifica. Porque assim você tira o peso daquele pejorativo, né? Da coisa ruim em cima e você fala, não, eu sou isso mesmo e para mim isso significa tal. Tu e Biel, que antigamente era o canal se chamava Sensualismo A, eu sigo eles há uns 3 anos já ou mais e eles falaram dessa palavra há muito tempo, né? Que promíscuo, na verdade, no dicionário lá, se for ver, é uma pessoa que se relaciona com mais de uma, que ela teve relação sexual com mais de uma pessoa durante a vida dela inteira. Então, assim, hoje em dia é muito difícil, por essa definição, quem não é promíscuo. Por mais que a pessoa seja monogâmica, que é um parceiro de cada vez, um relacionamento de cada vez, é muito raro você conhecer quem namora e casa com essa mesma pessoa e fica o resto da vida toda com apenas uma parceria sexual. Então, assim, se for por essa literal, promíscuo é quase todo mundo. Então, gente, dane-se. Sim, né? Bom, então, como vocês perceberam, a questão do conceito será um dos momentos importantes dessa nossa conversa. E eu dividi em 2 momentos, tá? Espero que dê tempo. Se não der, depois a gente vê o que se faz. Então, o primeiro momento será a conceituação de monogamia e não monogamia e algumas implicações, pontuações, algumas questões que vêm a partir dessa conceituação. E no segundo momento, eu coloquei aqui as formas de compreender a não monogamia e qual que é o impacto disso na monogamia. Uhum. A partir dessas formas de entender a não monogamia, o que isso implica ou não, ou que deveria implicar na monogamia, né? Então serão esses 2 momentos da nossa conversa, tá? Só uma ressalva assim, tenho aqui os meus limites, né? Que é a minha visão de homem cis, de homem branco. A única questão assim que sempre me colocou já como alguém com uma visão um pouco mais ampla e não heteronormativa é a minha bissexualidade e depois de um tempo foi a minha não monogamia, tá? Mas assim, eu acho que qualquer assunto que não permeia, que não está interseccionalizado pela questão do racismo e do gênero, já está a princípio fadado a estar um pouco falho, tá? Mas assim, eu ainda não estou muito bem apropriado, né, imerso nesses assuntos agora, que eu estou estudando mais, entendendo minha branquitude, a questão racial. Porém, se alguém aqui, né, tem esses marcadores e entende, perceber alguma coisa que eu falei, né, que poderia ter uma outra visão, pode colocar que eu estou aqui aberto a repensar e rever tudo que eu estou falando, tá bom? Então, conceitos. Então, primeiro vamos começar falando o que é a monogamia, tá? E eu parto de um conceito que é desse livro, Relações Livres, uma introdução. Esse livro... Isso, acho que você já fez alguma live com alguém que é do grupo RLI de Porto Alegre, pelo que eu me lembre, ou que citou, né? Então já é um pessoal que já está há mais de duas décadas, já é um movimento social lá em Porto Alegre. Eles já há muito tempo que eles estão aprofundando, eu tenho contato com eles, participo de reuniões, eles assim, têm muitos aprofundamentos, eles têm um debate muito sólido e consistente. Então eu gosto muito de sempre referenciá-los, né? Então tudo bem. Então vamos começar. O que é a monogamia? Tá? Eu vou começar aqui com uma frase que eu coloquei, que talvez possa confundir, mas a partir dela acho que dá para a gente entender o que eu não compreendo como monogamia, tá?
Então eu vou ler aqui, tá? Então aqui tá as minhas anotações, porque, né, minha cabeça não é 100%. Então, olha, a não monogamia não é contra duas pessoas que se amem, né? Ou que escolhem ter uma relação de exclusividade. Ela é contra a monogamia. Isso Deu é para ótimo, porque aí dá uma reviravolta na cabeça de muita gente aí. isso. Então, disso assim, dá para tirar que, na minha concepção e dessa que eu sigo desse livro, tá, tem várias concepções de monogamia, mas eu vou me pautar por essa. Nessa concepção e do que eu tiro dela, né, monogamia para mim não são duas pessoas que estão juntas numa relação de exclusividade, tá? Isso pode ser, sabe, vamos usar aquela comparação fenótipo e genótipo. Uhum. Então, assim, fenotipicamente, duas pessoas que estão nessa condição de exclusividade, aparentemente a gente poderia chamar de monogamia, tá? Mas eu entendo que não. Tá? Então, qual que é o conceito de monogamia, para a gente começar? Então, monogamia é uma construção social cujo marco identificador é uma regra moral que diz: não terás mais de uma companhia afetivo-sexual ao mesmo tempo. Né? Então, um detalhe importante da monogamia é que ela é uma imposição social, Uhum. moral. Aí disso, você pode, né, a partir disso, ser religiosa ou amplamente moral. Então, a É, pessoa pode não ter religião, porém ela segue moralmente esse ditame social, né, esse impeditivo que fala que você não pode ter mais de uma relação conheço a afetiva minha sexual ao assim. mesmo tempo. Né? Meu ex-marido escrito assim, ó. Que é ateu, mas moralmente é monogâmico, não só por escolha, mas que julga errado quem pratica a não monogamia. Isso. E esse aspecto que eu ressalvo de que é uma imposição, é uma regra, então, nesse sentido, a compulsoriedade já é inerente ao conceito da monogamia. Então, na minha concepção, não existe por que falar de monogamia compulsória. A monogamia já é uma compulsoriedade Uhum. nesse sentido, né? Então, para mim, seria redundante. Fala, é tipo subir para cima e descer para baixo. Falar Uhum. monogamia compulsória, não, para mim a monogamia já é, porque já é esse ditame, essa obrigação moral de você ter que cumprir isso, né? Uhum. Bom, então assim, se eu falei que, então monogamia para mim é isso, né? Então, se eu falei que a monogamia ela não é uma situação de pura exclusividade, né, de duas pessoas que estão juntas, né? Então, assim, para mim é possível haver relações de exclusividade afetiva sexual entre duas pessoas que não seja pautado pela monogamia. Então, eu vou dar dois exemplos, né? Vamos pensar em um casal que é swinger ou já vive um relacionamento aberto e ele se muda para uma cidade pequena, conservadora de interior. Será que lá eles vão ter algum grupo para conhecer? Ou será que para eles essa visibilidade, esse conhecimento de que caso ele seja swinger ou não monogâmicos, vai ser bom para a vida deles? Talvez não. Então talvez esse casal ele opte de naquele lugar eles manterem uma relação de exclusividade afetiva sexual. Uhum. Então, assim, fenotipicamente, exteriormente, então eles são um casal que tem, né, uma vida afetiva sexual de exclusividade, tá? É aquela Um outro exemplo, né? sempre questão do Oi. ser e do estar. Do ser e do estar. Sim. Que na sexualidade tem muitos aspectos, né? E a escolha de estar monogâmico ou não e de ser monogâmico ou não são coisas distintas. Porque, como esse exemplo que você deu, pode ter gente que olhe o meu relacionamento hoje em dia com o Lucas, pelas práticas que a gente tem, seria monogâmico. E a Nath mesmo comentou que faz muito tempo que ela também, no relacionamento dela, quem olha de fora, inclusive gente da comunidade lá do Rio, às vezes critica, porque tá só entre, né, aquelas duas pessoas há bastante tempo. Mas a questão de ter a possibilidade de estar dentro do acordo, que a possibilidade existe
é muito diferente daquela imposição de ter que ficar só essas duas pessoas juntas. Sim, né? Um outro exemplo, um casal que se descobre não monogâmico, eles querem então curtir, experienciar uma prática de troca, ou de cada um, né, ter a sua saída, seu sexo, seus relacionamentos em paralelos, porém eles não acham ninguém. Então, assim, eles estão no momento que eles não podem, né, expressar por falta mesmo, né, de oferta, digamos assim, no mercado, de que não tem ninguém, né? Ou um casal que é não monogâmico, mas a mulher está grávida. E eles decidem que nesse momento, por uma questão de um vínculo maior, uma questão de saúde, nananã, eles preferem ficarem juntos, numa situação de exclusividade. Então é melhor. Então, assim, você percebe assim que nesses exemplos, a questão da exclusividade não é uma questão que funda geneticamente o relacionamento. Não é uma compreensão inata que está a priori, mas é uma escolha estratégica, que a gente pode colocar assim, né? É uma escolha de, no momento, ou por um período, eles estarem assim. Isso são situações completamente diferentes. Então, externamente, quando você olha, alguém olha, eles são um casal que estão juntos, estão exclusivos, logo monogâmicos. Não. Pode ser que para eles a concepção deles de relacionamento, de vida de prazer, não seja isso, mas que nesse momento, por algum motivo, eles estão numa relação de exclusividade Uhum. entre eles. Né? Então, o primeiro ponto que eu queria já ressaltar isso, assim, E é uma. só um Ah, parênteses, que também tem vários relacionamentos que escolhem fechar por um período, mesmo eles continuando com esse acordo e tal, mas durante um período, se um deles ou os dois não estão bem, ou até mesmo se for, sei lá, um trisal que é aberto, eles fecham entre eles um período, porque caso um ou mais dessas pessoas não esteja num período legal, ela precisa dessa segurança e precisa de menos interferências e menos pessoas, porque lembrando que quanto maior a rede, mais complexa fica a responsabilidade afetiva. A gente tem um certo relacionamento, mesmo que indireto, com os meta-amores, que são os amores dos nossos amores, que a gente não se relaciona afetivamente ou sexualmente com elas, mas que elas têm esse vínculo com quem a gente está se relacionando. Então, tudo sim. se multiplica aí, né? Então, tem períodos da vida que a pessoa, ou por algum transtorno mental que está precisando de tratamento, ou porque passou por alguma coisa emocional, ou porque simplesmente está num período que está se sentindo insegura, com a autoestima abalada, está com dificuldade de lidar com ciúmes. Não é porque a pessoa é não monogâmica que ela não vai ter essas questões individuais também, que a gente já trabalhou nas lives anteriores. Então, tem pessoas que, por mais que elas sejam não monogâmicas, elas escolhem fechar esses relacionamentos por um período para realmente entrar nesse balanço de novo. E tem muita gente que fala que abrir o relacionamento, né, quando tá só os dois, abrir o relacionamento, se ele não tá bom, sempre vai piorar. E isso não é verdade. Eu conheço casos de que uma das pessoas sempre foi convictamente não monogâmica, só que tinha esses conflitos pelas questões sociais. E aí, abrir o relacionamento estava piorando e só ia piorar se continuasse fechado. Quando abriu, resolveu várias dessas questões. Então, vai muito da conversa, porque se continuasse do jeito que estava, ele ia começar a atrair mais e mais e ia descambar de vez. Então, ter essa conversa nessa e falar, ó, não tá dando certo, eu não tô conseguindo cumprir esse acordo. E aí ela, depois de um tempo, conseguiu entender e gostar da ideia e melhorou o relacionamento. Então, essa questão de que, o relacionamento não tá bem, vamos abrir? É errado, provavelmente vai dar ruim se tá só abrindo porque é questão, sei lá, de desejo. Aí você quer dar aquela apimentada. E isso provavelmente vai ser a pior decisão. Mas se por convicção você entende que aquela pessoa, ou mais de uma delas, né, é realmente não monogâmica, pode ser que abrir o relacionamento ou mudar essa configuração realmente vá resolver muitas dessas questões. E também vai trazer outras questões à tona, obviamente, que vão ter que ser trabalhadas, e é o que eu sempre falo, os acordos são sempre constantemente renegociáveis de acordo com a demanda sentimental ou situacional. A gente tem que estar sempre conversando. Então, comunicação e diálogo é a base
para qualquer desses relacionamentos. E eu tive uma live que eu fiz sozinha que eu falei sobre várias dessas possibilidades aí de muitas combinações, inclusive delas, entre elas, de tipos de relacionamentos não monogâmicos. Então, quem quiser, confere lá. Beleza, né? E uma outra situação que eu também gostaria de colocar, então, assim, que há casais, há pessoas, né, que entendem ser possível sentir atração afetiva sexual por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, mas elas optam pela exclusividade porque elas sentem que não vão dar conta de vivenciar esse tipo de relacionamento. Então, por uma questão de saúde mental, por uma questão, né, de uma formação já muito arraigada da monogamia, né? Então, assim, há pessoas que entendem que é possível amar mais de uma pessoa ou, enfim, ter prazer, sexo, desejo, porém elas optam por não fazer isso por uma questão de uma integridade, né, e saúde mental. Mas ainda assim elas são monogâmicas. Uhum. Porém, a subjetivação e a vivência disso é muito diferente. E Uhum. isso falo por experiência. Então, assim, eu tive já um relacionamento monogâmico no qual eu coloquei para a pessoa, falei, ó, se você sentir alguma questão por outra pessoa, é normal, é tranquilo, a gente senta em conversa, não tem por que esconder. Sim. Então, assim, isso dá uma sensação de liberdade, de franqueza, de entender uma questão de relacionamento adulto, do que você ficar naquele mito, né, que eu vou entrar depois, né, daquele mito do amor romântico. Uhum. Entende? Então, assim, por mais que você veja dois casais que são monogâmicos, aquele que segue estritamente essa monogamia, nessa compulsoriedade muito forte, a subjetivação, a vivência deles da monogamia é diferente, provavelmente, de um casal que é monogâmico, mas entende que é possível você sentir atração por mais de uma pessoa. Não vai Né? surtar porque sentiu desejo por outra pessoa. Isso. Para quem já é não monogâmico, já está na prática, na vivência, pode parecer um detalhe, mas para quem não é, está na transição, ou para quem está entendendo isso, isso é muito importante, assim. Sim. Isso é de uma questão assim de saúde mental, né, de questão assim de neurais, será que eu amo, será que ele me ama, isso é certo ou não? Isso é uma questão assim que pesa muito. Né? Sim. Então assim, isso não é só um mero detalhe, é uma questão assim que é primordial você assim ter essa distinção, né? Uhum. Bom, então, resumidamente, a gente, né, trabalhou então o conceito de monogamia, o que não é, né, a questão da compulsoriedade, a questão de externamente parecer que é monogâmico pela exclusividade, porém a gente viu situações que não são, e também agora eu falei da questão de que tem casais que entendem que é possível, né, viver outros tipos de prazeres, amores por outras pessoas, mas optam por não. Mas eles são monogâmicos da mesma forma, porém vivenciam possivelmente de forma muito diferente, né? Outro ponto interessante nessa questão, para entender bem legal, é que existe também, que eu falei naquela live das configurações, o monopole. Então, pessoas, ou não mono, que tem pessoas monogâmicas que entendem a não monogamia, mas elas são monogâmicas, mas estão bem se a parceria delas for não monogâmica. Então, elas estão exclusivas com aquele vínculo daquela relação, e essa outra pessoa pode ter outros vínculos, outras relações. Então, uma ser não monogâmica e a outra monogâmica, todos estão de acordo, sabendo de tudo que está acontecendo, e é consensual, então tem responsabilidade afetiva, é ético, tá tudo certo. Então entra nessa questão também de ser monogâmico, mas entender que não é uma imposição, é uma questão de cada um e que pessoas podem, inclusive a mono, estar com uma não mono e tá tudo bem. Tá. Esse conceito eu ainda não tinha abordado muito, eu não tenho muita profundidade, mas bacana para eu pensar isso aí, né? Eu já conheci pessoas que viveram isso, que são não monos e já tiveram relacionamentos com pessoas mono. Tem pessoas que passam pela dificuldade, né? De, por exemplo, ela ser não mono e aí achar parcerias que estejam bem com isso. A princípio, às vezes, elas falam, né? No namoro, o cara explica, ou ela explica que é não mono e tal. Aí eles começam a ficar, começam a gostar, mas aí, putz, não é pra mim, não dá.
tem essa questão também. Mas eu já vi gente falando que já conseguiu viver numa boa essa questão de ser no mono, ter outras parcerias e a outra ter essa exclusividade com ela e tá tudo bem com isso e ok. Sim, né? Bacana. E o outro ponto, então, que eu estou levantando é a subjetivação, é a experienciação que as pessoas têm da monogamia e da não monogamia a partir dessa concepção. Então, dessa concepção quando eu trago, né? Então, que há pessoas que são monogâmicas, mas umas assim, que é muito mais esse enraizamento, né? Que elas tomam já como dado certo, como inquestionável a possibilidade de você sentir atração por mais de uma pessoa. E alguém que não tem essa visão, que opta assim, que entende que é possível, mas ainda opta a monogamia, então a subjetivação que eles vão ter da monogamia é muito diferente, né? Então, num caso, como é que fica o sentimento por terceiro? Eu acabo me culpando, eu acabo culpando o parceiro, eu começo a ficar numa pira de que em algum momento esse nosso relacionamento teve amor, teve afeto. Isso aparece para algumas pessoas, Sim. né? E é de um sofrimento muito intenso, Sim. né? E um outro ponto que eu coloquei, que eu não cumprimento do mito do amor romântico, da questão de quando ele também é um elemento. Então quando eu trago essa questão de que tem pessoas que entendem de que é possível amar e ter desejos por mais de outras pessoas e ainda estão sendo monogâmicas, mas elas estão quebrando com o mito do amor romântico. Sim. Que é um outro conceito, acho que você, não sei se você já trabalhou aqui no seu canal com algumas pessoas. Eu citei ele várias vezes, mas eu não trabalhei ele em específico, né? Assim, detalhando o que é o amor romântico. Quem vai trabalhar é a Regina Navarro Lins nesse livro, Novas Formas de Amar, tá? E assim, bem resumidamente, só para pontuar, que é uma forma de compreender, né, o relacionamento, o amor, no qual só é possível amar uma pessoa de cada vez. Quem ama sente desejo sexual pela mesma pessoa a vida inteira. Quem ama não sente desejo sexual por mais ninguém. Os dois se transformam em um só. Enfim, então o mito do amor romântico ele vai pregar esse tipo de concepção de amor, né? Então essas pessoas que são monogâmicas, mas entendem que isso aqui não tem nada a ver, elas estão quebrando com isso, né? Que é bem diferente de pessoas que são monogâmicas e que compram essa ideia. Então, o mito do amor romântico pode vir ou não na monogamia. Sim. Então, assim, nem toda monogamia pressupõe, no meu ver, a meu ver, o mito do amor romântico. Sim. Então, eu também achei bacana colocar essa questão, né? Então, acho que é basicamente isso. E na questão, né, às vezes também essa subjetivação também se expressa muito em comportamentos, né? Então, como é que eu vou agir, às vezes? Porque também a monogamia, ela implica um controle do meu desejo, das minhas vontades e também do outro. Então, eu vou ficar vendo o celular do outro, né? Eu vou ficar limitando o contato que essa pessoa tem com, enfim, de saída ou de sei lá o quê. Então, também a monogamia, ela também implica isso, em como é que eu vou gerenciar, como é que eu vou entender a questão do meu controle sobre o outro, sobre o meu desejo também sobre o outro, né? E aí, em Dar o Limite, a gente pode ver feminicídio, ver uma série de questões que chega a um limite quando as pessoas, né, emergem lá no fundo, então vai mais um pouquinho nessa ideia do amor romântico e também dessa questão da monogamia, né? E questão de posse, né? Essa coisa de como se esse relacionamento amoroso também implicasse essa coisa de é meu. E infelizmente, por questões históricas aí, a gente vê muito mais essa possessão, né, do homem, quando é heteronormativo o relacionamento, essa coisa do homem ter a mulher para ele. Então, bem recente agora, teve essa questão aí, né, do Whindersson, da ex dele, mas não sei o quê. É total isso. É total machismo para tudo quanto é lado. Porque, assim, o Whindersson é o corno. Por quê? Porque ela era posse dele e ele não conseguiu tomar conta dessa posse. Então, ele perdeu o controle dessa posse. Então, ele é o corno. Então, e ela já separou, ninguém
provou nada, que ela ficou com o cara antes. Tem boatos que dizem que, na verdade, esse casal já namorava essa terceira pessoa consensualmente. Não se sabe. Que também isso é problema deles. E assim, ela já tá separada, ela pode ficar com quem ela quiser. Mas não, ela é a vadia, ela é a vagabunda. Porque, meu Deus, mulher não pode terminar um casamento e já ficar com outra pessoa. Porque eu não sei qual que é o prazo que a sociedade quer que tem que ter para cumprir para esse coração dela abrir de novo, né? Não Em prazo de validade, eu não sabia. A gente não sabe qual é esse prazo de validade de posse que o ex-marido ainda tem sobre essa pessoa que é a mulher. Então, assim, esse foi um exemplo recente, bem clássico, bem escrachado dos memes aí, das piadas, que escancaram na nossa cara o preconceito, tanto né, de gênero, de papéis de gênero, essas questões bem gritantes, problemáticas, que são baseadas no machismo, que é bem coisa do patriarcado. Então, o que a gente vem trazer, as reflexões, não são só configurações de relacionamento, mas são essas dinâmicas dentro de cada relacionamento. Mesmo dentro, né, da monogamia, a gente não quer a possessão ali da pessoa. E a gente vê muito mais casos, né, de feminicídio quando termina o relacionamento ou o casamento não vai bem por isso. Porque, meu Deus, na cabeça desse ser humano, se essa mulher não é dele, ela não pode ser de mais ninguém. Então, eu vou acabar com isso daqui já. Então, isso é bem triste, bem problemático. Então, não é uma questão leviana, que é só amor romântico, coisa linda. A gente tem que entender aonde que isso está enraizado, como que historicamente isso vem se repetindo e quais são as consequências que isso está trazendo para a sociedade como um todo. Sim, sim. Né? E também, assim, entender que essas várias formas de subjetivar, de entender a monogamia, também é para a gente não entender a monogamia como algo monolítico. Assim como a não monogamia não é uma coisa uniforme, consensual, que a gente pode, então é um casal monogâmico, logo vai pensar assim, assado, talvez não. Então pode ter algumas nuances que a gente precisa ficar esperto, porque às vezes são processos que a pessoa está dando. Então, assim, só de entender que é possível amar e ter desejo por terceiros, já é alguma coisa. Sim. Isso já é um passo. Por mais que eu seja monogâmico, isso já é uma questão, né? Que tem implicações que a gente pode até conversar depois, né? Sim. Então tá bom, então falamos de monogamia, agora vamos entrar na não monogamia, né? Continuo aqui na conceituação com esse livro para entender agora o que é não monogamia. Então, a não monogamia é a liberdade, em maior ou menor grau, de ter mais de uma relação simultaneamente. Qual que é o foco aqui que eu quero dar? Liberdade. Uhum. Nesse caso, não é uma obrigação em ter mais de uma relação simultânea, né? Então, nesse sentido, a não monogamia não é uma questão de número. Sim. Não, como pode parecer. Nossa, relação aberta. Tô passando o rodo em todo mundo. Não. Sim. Porque também implica do outro querer ficar com a gente, né? E nem sempre isso acontece. Então, assim, a não monogamia... às vezes passam... Eu sou assim, por mais que eu me entenda no monogâmico, eu passo períodos muito longos que eu tô muito bem. Só eu aqui, na minha, com uma parceria. E no máximo, assim, um flerte e tal. Mas dificilmente vai passar disso. Eu gosto muito, inclusive, dessa liberdade do flerte. Eu acho que o flerte é uma coisa muito gostosa. E eu acho que é importante... Eu lancei a campanha faz pouco tempo, né? Do hashtag Me Paquera com Respeito. Que eu acho que traz muito dessas questões do que é gostoso no flerte e do que também é ético, né? Eu também não vou ficar flertando com uma pessoa e criando expectativas nela que eu não tenho intenção nenhuma de levar para frente. Mas ter essa liberdade do diálogo e ter essa possibilidade de que isso possa acontecer, eu acho muito, muito válido. Sim, muito válido mesmo, né? Então, nesse sentido, a não monogamia não é uma questão de número, é uma questão de qualidade, de concepção que funda um relacionamento. É uma questão genética de relacionamento, não é uma questão de número. A questão de número é para a monogamia.
que é um, só um, não pode ter mais de um, é sempre um. Então a questão de número, quem se importa com o número em última instância é a monogamia, não é a não monogamia. Na não monogamia é uma possibilidade. Exatamente. É uma possibilidade que você tem, porque você entende que você pode ter mais de uma relação afetiva sexual, em maior ou menor grau, com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então, assim, é uma possibilidade. Então, nesse sentido, eu posso ser solteiro e ser não monogâmico. Exatamente, conheço vários. Nesse E, caso, assim, e eu é uma, acho que é é uma identidade que eu muito. estou assumindo. Sim, e eu acho que é muito gritante a diferença da pessoa solteira que é não monogâmica ética e uma pessoa solteira que não tem responsabilidade afetiva nenhuma, que sai passando rodo e vai ficando com uma e com outra e criando expectativas desnecessárias, só papinho para poder transar com a pessoa. E sabe, é muito diferente. Uma pessoa que tem responsabilidade afetiva, que diz quem ela é, diz quais são as intenções dela, qual é o estilo de vida dela, o que ela tem de conceito de relação, é muito diferente de uma pessoa que, estou na solteirice, então dane-se, eu vou ficar com quem eu quiser, como eu quiser, com os artifícios que eu tiver para enrolar essas pessoas para ficarem comigo quando eu quiser, né? Tem aquela lista de milhões de contatinhos. E quando eu tô na carência, eu vou lá contatar os meus contatinhos. E o que der, deu, o que não der, não deu, e é isso. Sim, eu uso as pessoas como um objeto de entre-safra. Uhum. Às vezes algumas pessoas, ou que são monogâmicas, mas aí quando estão solteiras, aí quer curtir, o outro vira sempre, né, um objeto para isso, e depois quando começa a ter um relacionamento, eu esqueço, foda-se o outro, eu trato de qualquer jeito. Também Uhum. tem essa questão que eu acho bem complicada, Sim. né? Então, nesse sentido, eu posso ser solteiro e não monogâmico, porque eu me entendo, né, que caso eu entre num relacionamento, quer que seja o nível, a profundidade dele, eu continuo tendo essa concepção de relacionamento, que é de não monogâmico, né? É, tá. Então, eu também posso falar que eu vivo uma relação não monogâmica, mas estou falando mais de uma qualidade da relação que eu estou. E também a não monogamia, ela pode ser, e aí é um ponto importante para as nossas outras conversas, ela pode ser um questionamento ou uma crítica à monogamia. Uhum. Porque quando eu falo que eu sou não monogâmico, que eu tenho um relacionamento não monogâmico, eu estou falando de mim e da minha não monogamia. Mas eu não estou falando nada da monogamia, eu não estou questionando a monogamia. Né? E um dos pontos que eu quero levantar, que eu acho que em alguma medida já está acontecendo, é que nós também precisamos começar a questionar a pertinência, a sustentabilidade da monogamia. Uhum. Acho que isso também tem que começar a entrar na pauta, porque senão fica muito assim. Uh, existe a monogamia, que é o primeiro, que é o certo, que é o sagrado, e aí por algum motivo as pessoas são não monogâmicas, são elas que fiquem lá, sabe, discutindo, que fiquem pensando, curtindo, e nós não pensaremos nada sobre a monogamia. Né? Quando a gente vê que, já temos indícios, né, e questões já há tempos mostrando que talvez a monogamia não seja tudo isso que ela promete. Então, assim, o número de divórcios vem aumentando, infidelidade, não preciso nem falar, que sempre existiu, saca? Então, assim, às vezes a qualidade do relacionamento, esse controle de um sobre o outro, né? Claro, isso depende da visão da monogamia, mas assim, a monogamia também tem que ser começada a colocar em xeque. Uhum. A Esse monogamia também povo tem que ser todo, colocada né, em do xeque. que significa a monogamia. Se ela é só uma escolha realmente consciente e de que eu entendo e respeito e realmente vejo como possibilidade a não monogamia e não só uma coisa, tá, esse povo longe de mim existe, mas eu não quero saber de nada dos conceitos dele, porque eu também não quero refletir sobre o que eu tô vivendo. Sim. Né? E é importante isso porque quando a gente pensa atualmente, né, não sei como é que foi com você, mas a gente pode também pensar assim, como é que hoje alguém pode assim escolher, refletir sobre não monogamia? Até pode, mas vamos pensar qual que é o nosso peso de formação histórico, de família, de sociedade que paira sobre nós constantemente da monogamia quando a gente tenta escolher a não monogamia. É muito desleal. Sim.
É A muito chance legal você de pensar realmente assim, alguém. arrepiar é muito grande, né? Sim. Então, assim, por mais que hoje nós temos condições de escolher a não monogamia e pensar, porém, a gente parte para essa ação, mas de uma história já muito bem sedimentada, de sanções possíveis, de medos da monogamia. Então, por exemplo, eu escolho não ser monogâmico, porque eu acho tudo bacana, mas assim, eu tenho condições, mas tem gente que talvez não vai ter essa condição. Então, assim, é desleal a gente colocar a monogamia e a não monogamia como possibilidades de reflexões e escolhas, como se não parasse um peso a mais ou a menos sobre elas, porque a monogamia, historicamente, ela está aí, e se a gente assume a não monogamia, tem um peso para quem assume. Uhum. Saca? Então, por isso que é muito importante nós questionarmos a monogamia, até para também começar a pensar qual que é o peso que ela ainda institucionalmente tem sobre a não monogamia. Sim. Isso também tem que ser colocado, Uhum. Uma das né? lives que eu fiz no iniciozinho para dar base para começar a falar sobre não monogamia foi justamente fatos sobre a monogamia. Então eu trouxe alguns estudos, não todos, né, gente? Mas assim, um pincelado no básico disso que você até citou, né? Das estatísticas de divórcio, de infidelidade e tudo mais. Então, assim, a monogamia realmente existe ou a gente tem esse. A gente gosta de dizer que é monogâmico, mas na hora do vamos ver na prática, a maioria não é bem assim. E também tem essa questão da monogamia serial, né? Porque é uma pessoa agora, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. Então são aquelas pessoas que Sim, ficam a vida inteira trocando. Ah, mas eu sou monogâmico. Mas, assim, é um de cada vez, não é um para a vida inteira. sim. É uma monogamia que está quase se assemelhando a uma não monogamia, mas nós não quer assumir, É, né? Porque aí vai ter que dar o braço a torcer, isso. E acho que né? é bem interessante de colocar também. Eu tive na minha vivência muito nítido isso. Que a não monogamia, o ficar, né, digamos assim, que não era um compromisso, era ok. Ah, existe, isso é uma possibilidade. Mas a partir do momento que a gente assume um compromisso de namoro, ou vai noivar, ou vai casar, aí tem que ser fechado. Na minha cabeça era assim. Então, levou muito tempo para eu entender que existem, por exemplo, casamentos que são não monogâmicos de diferentes formatos e que, ok, isso é uma possibilidade. Não é aquela coisa de que antes do compromisso tudo bem ser não monogâmico, mas depois do compromisso, se você ama e assume um compromisso com aquela pessoa, necessariamente tem que ser a monogamia. Eu não posso ficar com mais ninguém. Eu tenho que fingir, né? Deixar de lado todos os meus desejos por outras pessoas. E aí a questão da traição, da infidelidade, também é muito relativa. Porque geralmente quem só reproduz a monogamia e não conversa a respeito dos contratos, muitas vezes uma pessoa tá achando que fidelidade é uma coisa e a outra. Então, uma conversa online com alguém com um tom mais picante pode ser que seja considerado traição para uma pessoa e para outra não. Então, uma pode estar traindo Sim, e não, né? Essa pode estar se sentindo traída, mesmo que essa sinta que não está fazendo traição nenhuma, porque afinal não fez nada. Aí tem gente que considera que sexo tudo bem, mas não pode criar sentimento. Aí o sentimento já é traição. Mas principalmente mulherada, né? Homem é assim mesmo. O homem tem essa permissão. Então, ok, se ele ficar com outras, é de homem. Como se, nossa, o Y ali no cromossomo faz a coisa ficar incontrolável. sim, Já o XX faz a pessoa ser altamente, assim, controladíssima, né? Tanto não é que a gente vê que é tão social a coisa que vem mudando muito e as mulheres vêm chegando muito próximas dessa estatística de infidelidade também com os homens. Os homens vêm historicamente muito mais infiéis do que as mulheres e agora as mulheres estão quase nessa mesma porcentagem. sim, né?
E nesse sentido que eu estou colocando, né, então assim, eu quero retomar aquela ideia de que tem a monogamia de quem entende que é possível amar e ter desejo por terceiras pessoas, por outras pessoas, porque quando a gente coloca isso aqui de ser possível questionar a monogamia, por exemplo, pode ser que haja um casal que eles vivem numa relação monogâmica, mas eles questionam a monogamia nesse peso institucional e eles podem achar necessário e obrigatório, por exemplo, que na educação sexual seja incluída a questão de não monogamia. Sim, Que as pessoas desde cedo tenham, né, essa liberdade de aprender sobre não monogamia. Então, a minha monogamia não é um pretexto para que as outras pessoas já desde cedo tenham condições de estudar, aprender e de ter outras possibilidades de escolha assim, mas de cedo, sim. né? Entender que Para que depois não tenha. a escolha minha não precisa ser imposição para os outros e nem julgamento dos outros como errados, né? Sim, né? Então, assim, a pessoa pode ser monogâmica, ela pode se questionar, né, e por como necessidade entender que as outras pessoas têm o direito, né, e que deve ser ensinado formas não monogâmicas de relacionamento e até questionamento da monogamia, né? Então, assim, quem pensa assim e é monogâmico abre essa possibilidade, diferente daquela pessoa que é monogâmica que assume o mito do amor romântico como uma questão dada inquestionável. Uhum. Então, já começa a ter uma possibilidade para abertura de processos diferentes, né? Sim, E isso tem muita diferença, né? sim. Eu acho que muitas dessas situações que a gente vê na monogamia e na monogamia, é engraçado como tem pessoas que também têm fetiche na traição, né? Porque às vezes você tá. Eu conheço muitos não monogâmicos que estão conversando com alguém que a pessoa sabe que essa pessoa já tem um compromisso com outra, mas aí tá gostando do flerte, tá marcando pra sair. Quando ela percebe que essa parceria tá ciente disso, que isso é consensual, na verdade, aí já não quer mais. Aí, não, porque o lance era, né, o proibido ali. Então, isso também é outra questão problemática que a gente vê muito comum nessa estrutura toda da monogamia, muito meme do, enfim, a hipocrisia. Então, essas reflexões são muito válidas por isso. Porque além de questões da gente refletir mesmo e, de novo, tomar as decisões, né, ter as escolhas realmente conscientes, que é realmente o que você quer, e conseguir comunicar isso muito melhor, é ser ético, é não ficar puxando o tapete um do outro desnecessariamente. Beleza. Bom, agora acho que já podemos entrar na segunda parte, que eu denominei aqui formas de compreender a não monogamia e o impacto na monogamia, né? São formas assim que algumas eu já vi, algumas eu acho que é possível que existam, e eu tentei fazer uma comparação com a questão LGBT. Uhum. Eu acho que vocês vão sacar ao longo que eu for falando aqui. Então, uma primeira forma, né, de se compreender a não monogamia aos olhos de quem é monogâmico, principalmente, uma das primeiras formas é de tolerância. Então, assim, eu compreendo, né, a pessoa vai falar. Então, compreende a monogamia como um Márcio, pressuposto. Oi, 2 minutinhos. Passa muito o rápido. quê? Faltam 2 minutos. Ah, então não vai dar. Não, não será possível. Não. Dá, não sei que. Dá para reiniciar e Dá para continuar? reiniciar ou Você eu tem acho tempo? que é mais gostoso a gente deixar para uma outra live. O que você acha? Tá, você que sabe. Porque daí na Eu por mim, próxima, tenho tempo. porque a segunda live eu ia pegar mais, perguntar sobre a sua experiência como homem, né, na não monogamia, porque tem questões aí de gênero, então eu queria trazer isso. Mas eu acho que é uma questão mais rápida, então a gente pode começar a segunda live com essas implicações e aí já puxar para tua experiência como homem na comunidade não mono. O que você acha? Tá. Eu acho que pode ser. Pode ser então. Gente, tá acabando aqui. Falta menos de um minutinho. Ai, Muitíssimo meu Deus. obrigada às pessoas que vieram. Eu vi até que teve gente que colocou que tem muita gente não mono que tá mono agora na pandemia, porque não tá podendo sair. É outro exemplo. E Estão exclusivos, fechadinhos, enclausurados. sigam lá o Márcio. Depois também se
inscrevam lá no meu canal do YouTube, que eu vou colocar isso aqui lá também. Vão no meu GTV comentar lá, compartilhem, comentem, deem feedback, deem ideias. E falem pra gente o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que deu um bololô na cabeça, o que esclareceu. E é isso, brigadíssima, Márcio. De nada, e aí estamos aí para a próxima. Tchau, Obrigado a gente. todos que assistiram aí. Beijos, abraços, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.